Olá, me chamo Vitor Mascarenhas e hoje eu vou falar sobre a confiabilidade e validade nos testes neuropsicológicos, né? Como escolher, aplicar e interpretar corretamente as avaliações. A avaliação neuropsicológica é um recurso, né, importante para a compreensão do funcionamento cognitivo e emocional das pessoas. No entanto, a eficácia dessa avaliação vai depender diretamente da qualidade dos instrumentos utilizados, bem como da forma como são aplicados e interpretados. Com isso, né, pode garantir resultados mais precisos e úteis, tá? E para isso é fundamental compreender conceitos como confiabilidade e validade, saber como escolher os testes, evitar erros comuns na aplicação e considerar os impactos das diferenças culturais dos grupos que vão ser testados. Confiabilidade e validade nos testes neuropsicológicos. A confiabilidade e a validade são dois dos principais critérios que determinam a qualidade de um teste neuropsicológico. A confiabilidade refere-se à consistência dos instrumentos, dos resultados de um teste ao longo do tempo ou entre diferentes avaliadores. Um teste confiável deve produzir resultados semelhantes, tá? Quando aplicado repetidamente em condições semelhantes. Tá? Existem diferentes formas de avaliar a confiabilidade, como a consistência interna, a confiabilidade teste-reteste e a confiabilidade entre avaliadores. A validade, por outro lado, refere-se à capacidade do teste de medir aquilo que se propõe a medir. Existem diversas formas de validade, como a validade do conteúdo, onde verifica-se se o teste abrange todos os aspectos do construto que pretende medir. A validade de critério, onde avalia-se os scores do teste correlacionam com as medidas externas que são consideradas padrões de referência. E a validade ecológica, onde se analisa se o teste reflete o desempenho do indivíduo em situações da vida real. Se um teste for confiável, mas não válido, ele pode gerar resultados consistentes, porém sem utilidade clínica. Já um teste válido, mas não confiável, pode apresentar variações excessivas, dificultando a sua interpretação. Mas como escolher os instrumentos, os melhores instrumentos para cada caso? A escolha, não é, dos testes neuropsicológicos deve ser baseada em diversos critérios para garantir uma avaliação precisa e relevante. Alguns pontos a serem considerados na avaliação vão incluir o objetivo da avaliação. Bom, será que ela é um diagnóstico diferencial? Será que é para monitorar um tipo de tratamento? Será para uma investigação de um domínio cognitivo específico? Isso é muito importante para que a gente entenda a faixa etária e o perfil, não é, do paciente. Então, isso é muito importante porque a gente lisa. Um teste ele pode ser adequado para crianças, mas não para adultos ou idosos, ou vice-versa. Tá? Escolaridade e história de vida devem ser levados também em conta, né, no momento da avaliação. E as propriedades psicométricas do teste. O teste ele possui também confiabilidade, tá, e validade, né, como nós falamos anteriormente. Há estudos científicos que suportam a sua eficácia, tá? O tempo também de aplicação e complexidade que precisa haver. Testes longos podem ser inviáveis para pacientes com fadiga cognitiva ou déficits severos, tá? Normas populacionais também podem ser, a gente tem que ser observado, e adaptação cultural da avaliação. O teste, né, ele foi normatizado para uma avaliação, população avaliada, ver bom, qual é a população ali que a gente vai aplicar e se está na faixa etária. A necessidade de ajustes na interpretação dos scores, condição emocional pode interferir na memória, por exemplo. A escolha inadequada de um teste ela pode levar a interpretações equivocadas e, consequentemente, a um diagnóstico impreciso. Tá? Erros comuns na aplicação e na interpretação de instrumentos avaliativos. Tá? Mesmo quando o teste é bem escolhido, podem ocorrer erros na aplicação e interpretação. Tá? E esses erros podem comprometer os resultados. Entre os equívocos mais frequentes destaca falta de padronização na aplicação dos testes neuropsicológicos. Tá? Então, assim, os testes neuropsicológicos possuem regras rígidas de administração, tá? E também aí de aplicação e interpretação. Tá? Muitas vezes, o não rigor na aplicação pode gerar um resultado inconsistente.
Qualquer variação no tempo, instruções, o ambiente pode afetar esses scores, tá? Aplicações também locais, né, barulhentas, com distrações ou sem o devido controle, podem validar os resultados. Tá? Desconsiderar, né, as variáveis contextuais, fatores, né, como cansaço, nível de ansiedade, uso de medicamentos ou estado emocional, podem interferir no desempenho do paciente. Tá? Uma pessoa privada de sono, ela pode apresentar dificuldades atencionais que podem ser erroneamente interpretadas como indicativas de TDAH, por exemplo. Tá? Então, eu vou dificuldade nenhuma. O uso inadequado de normas e interpretação mecânica dos scores. Cada teste é validado para uma determinada população. Então, assim, aplicar um teste normatizado para uma população estrangeira sem adaptações para o país pode levar a erros. Além disso, interpretar scores de forma estritamente numérica, sem considerar aspectos clínicos, tá, e subjetivos, pode resultar em diagnósticos equivocados. Tá? Superestimar ou subestimar os resultados dos testes. Os testes são ferramentas auxiliares na avaliação, tá? Mas não devem ser a única base para a tomada de decisão clínica. Uma análise neuropsicológica eficaz, ela vai combinar a utilização de testes com observação clínica, entrevistas e outros métodos avaliativos. Há uma importância para a gente ver o impacto das diferenças culturais na avaliação neuropsicológica. A cultura tem um papel fundamental no desempenho dos indivíduos. Em testes neuropsicológicos, diferentes experiências de vida, nível educacional, exposição, tá? Linguagem escrita, hábitos cognitivos, tudo isso pode influenciar a forma como uma pessoa responde a um teste. Então, testes baseados em conhecimentos acidentais podem ser adequados para populações de outras culturas. Tá? O desempenho em tarefas que envolvem vocabulário, por exemplo, pode ser afetado pela escolaridade e o contexto sociocultural. Tá? Diferença no estilo, também de raciocínio, podem afetar os resultados. População com baixa escolaridade ou pouca familiaridade com testes formais podem apresentar dificuldades em tarefas que exigem abstração ou categorização, não necessariamente devido a déficit cognitivo, mas devido à falta de exposição a esse tipo de tarefa. Bom, e qual uma solução que a gente pode ter para minimizar esses impactos? Bom, utilizar testes já adaptados, tá, e validados culturalmente para aquela população. Interpretar os resultados considerando o histórico de vida do paciente. Utilizar medidas complementares como avaliações qualitativas e entrevistas estruturadas. Gente, para concluir, a avaliação psicológica ela é um processo complexo. Exige a utilização de instrumentos, observação clínica, tá? Seja, né, observando durante o processo avaliativo, analisar toda a questão subjetiva, histórico de vida do sujeito. Tá? A entrevista é muito importante nesse processo, para que a gente consiga construir uma interpretação mais adequada, para que o nosso paciente tenha uma conclusão mais adequada do seu quadro, certo? Bom, gente, espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, um forte abraço.